Vamos continuar agora com mais polêmica aqui no Balanço Geral. São 12 horas e 15 minutos. Nós vamos ao vivo. A repórter Jéssica Cruz, que tem informações sobre uma audiência pública que discute cobranças da Aiguá em condomínios. Vamos ao vivo agora, 12 horas e 15 minutos. Agora, boa tarde para você, Jéssica. Oi, Fábio, agora boa tarde para você, para quem nos acompanha. Pois é, a gente tem aí um quantitativo mais ou menos de 15 condomínios que fizeram uma denúncia aqui no Ministério Público, cobrando respostas da Aiguá com relação ao sistema de rateio, de cobrança dos rateios desse consumo de água. É um pouco complexo, eu já vou avisando. Quem entende mesmo na prática, claro, é o síndico que está ali sempre e também a Aiguá, a agência reguladora. Mas eu já vou conversar aqui com o João Augusto, que é síndico de um condomínio, para ele explicar para a gente o que está acontecendo nos condomínios com relação à cobrança da taxa de água. Então, foi-se verificado já há anos que existia uma cobrança de rateio por parte da DESO e agora se manteve com a Aiguá, só que houve nesse assumir da Aiguá, houve uma certa ausência de transparência em alguns itens e os condomínios ingressaram exatamente pedindo essa transparência, como o valor consumido individualmente para que a gente possa fazer a comparação com o macro e saber se realmente está sendo igual e devidamente cobrado essa questão do rateio, porque ninguém está questionando o consumo que realmente entrou no condomínio. Mas a gente quer ter o poder de avaliar se o que está sendo cobrado é aquele realmente consumido. Isso é um ponto que não estava tendo, mas ficou acordado aqui, que eles vão emitir um relatório para que a gente possa fazer essa análise. Em relação à forma de cálculo, não chegou um acordo aqui, que a gente também questiona a forma como está sendo faturado. E em relação à cobrança também de taxa mínima de macromedidor, que no entendimento da gente só se cobra de micromedidor, e no tocante também ao tempo de leitura do macro, que foi comprovado, inclusive pela DESO, que quando essa leitura é feita posteriormente à leitura dos micros, há uma cobrança que, no caso do Morada das Mangueiras, beirava o equivalente em torno de 3 funcionários, de salário de 3 funcionários. E para um condomínio isso é muito significativo. Então a gente conseguiu agora, com a Aiguá, ficou acordado que eles vão fazer a leitura do macro inicialmente e depois a leitura do mínimo. Então algumas coisas avançaram aqui, outras coisas ainda vão ter outras audiências futuras. Lá no seu condomínio, vocês estão pagando em média quanto para a Aiguá? 11 mil. Por mês? 11 mil por mês. Conseguimos, através de contratação de empresa, zerar os vazamentos, o que estava vindo em torno de 200 metros cúbicos, mas nesses 2 meses que a Aiguá assumiu, exatamente houve algum impasse aí, que voltou a ter em torno de 2 mil metros cúbicos de rateio, que a gente não consegue mais vislumbrar de onde veio esse rateio. Por isso, e a gente, como teve a ausência da transparência dos micros, a gente não teve como comparar. E aí foi necessário, como não foi só o Mangueiras que aconteceu essas coisas, foram os outros condomínios também, acabou se gerando essa audiência. Muito obrigada, João Augusto. Eu converso com o João Roberto, agora ele que é diretor institucional da Aiguá Sergipe, está aqui para falar com a gente, porque existe uma portaria, João, da Agrese, que é a agência reguladora, segundo ela, estabelecendo esses parâmetros de cálculo desse consumo de água, né? E pelo que disse a Agrese e os condomínios, a Aiguá não está seguindo essa portaria. Existe, inclusive, um processo administrativo interno, já que vocês recorreram. Qual é a postura hoje da Aiguá com relação a isso? A postura da Aiguá é sempre chegar no consenso com todas as partes, preservadas a legalidade. Do ponto de vista da Aiguá, toda vez que ela entender que, juridicamente, não é a melhor solução, ela vai recorrer, que é um fluxo democrático e natural das coisas. Tudo que é possível a gente acordar, a gente acordará. E o importante é destacar que nós vamos buscar o consenso, mas deixando claro assim, o que a Aiguá está praticando em Sergipe é o que é praticado no Brasil como um todo. Nós constamos absolutamente, todas as agências reguladoras e todas as companhias prestadoras de serviço de saneamento, nós não temos a pretensão de inventar nada. O que a gente está trazendo, a gente entende do nosso ponto de vista, que havia uma liberalidade da companhia estadual de oferecer o que a gente entende, vamos deixar muito claro, respeitando todas as partes, um desconto, só que não existe essa possibilidade de desconto, porque a população que hoje mora em residências
vai arcar com o ônus de quem mora em condomínio. E eu quero destacar assim, eu moro em condomínio, então eu seria um privilegiado como outras pessoas da Iguá. O que nós estamos querendo, nosso ponto de vista, e a justiça vai decidir, é que o que vale para o Brasil, existem leis para isso, valha dentro do estado de Sergipe, fala dentro da região metropolitana. Mas assim, dito isso, a gente tem certeza que a gente vai chegar num ponto comum que seja bom para todas as partes. Vocês já entraram num consenso aqui com relação a outros pontos. O João bem destacou, como a transparência dessas cobranças, né? Eu diria assim, como a explicação das cobranças, porque até por lei a gente não pode não ser transparente. Eu acho que as palavras têm peso e é legal a gente usar os termos corretos, né? O condomínio entende que facilita o trabalho de controle dele, a gente fornecer juntamente com a conta geral da entrada as detalhadas. É uma situação que é uma particularidade da grande Aracaju aqui que a gente está falando, que a gente vai atender, mas também não é uma prática usual, mas não há problema nenhum em ceder e vamos atender e ponto final. Falar também com a doutora Elza Missano, que é promotora de justiça. Doutora Elza, vocês estão tentando ainda chegar a um consenso com relação a essa cobrança, o sistema de cobrança, né? O que é que o Ministério Público vai fazer a partir disso? Vamos lá. Boa tarde a todos. O que é a taxa de rateio, a tarifa de rateio ou simplesmente o rateio? Existe naqueles condomínios verticais ou horizontais, onde há individualização, cada consumidor tem o seu hidrômetro, existe um macromedidor que fica na entrada do condomínio. A soma desses micromedidores, ela tem que estar igual ao volume de água que entrou, igual ao macromedidor. Se houver diferença, e aí é o chamado rateio. Então, já existe uma ação civil pública movida pelo Ministério Público. Hoje, o que se define na mudança de sistemática do faturamento é que o somatório desses micromedidores dentro dos condomínios, ele era dado exatamente pelo faturamento feito. E hoje está sendo apresentado pela Iguá o valor que está registrado no hidrômetro, ou seja, a unidade consumidora individual, ela paga, né, pelo volume mínimo consumido, isso está ok, mas na hora de se fazer o cômputo pelo rateio, se faz pelo valor que está registrado no micromedidor. Então essa é a grande diferença e é um dos pontos que foi aqui apresentado. Os demais, como muito bem disse aqui, os Joãos, né, na verdade nós conseguimos consensuar que é um nível maior de controle pelo síndico nas suas contas de serviço, nas faturas recebidas, com indicação de quanto registrou o macro, quanto registraram os mínimos, os micros, e aí a própria Iguá vai apresentar esse relatório doravante, a questão também da antecipação, né, da verificação. Assim que o leiturista chegar, verifica primeiro o macromedidor e depois faz a conta dos micromedidores, porque nós temos condomínios aqui que têm dezenas, centenas, na verdade, de unidades. E isso realmente impacta no volume cobrado no final. Disse a Grésia que conta bastante também para essa ação movida pelo Ministério Público. Porque nós já estávamos numa sistemática de faturamento. E como houve essa mudança, a própria Grécia já se manifestou. Houve recurso, cabe ainda recurso, nós vamos aí aguardar fazendo o levantamento com a oitiva dos síndicos. Muito obrigada pelas informações. Fábio.